Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa série O Mundo da Copa. Nós aqui no 45 Minutos, que individualmente, né, e até como projeto nos pautamos, né, marcamos aí as nossas vidas pelos ciclos de Copa do Mundo, temos uma relação muito especial com o Mundial que acontece a cada 4 anos. Já trouxemos, né, ao longo dessa nossa caminhada, primeiramente no formato só podcast, posteriormente já no formato de vídeo, fizemos aí uma série que marcou muito assim a nossa experiência como produtores de conteúdo e também, de certa forma, deixou uma marca na nossa audiência que sempre lembra de muito carinho da nossa série Álbum da Copa. Só que agora, Fred, chegou a vez de a gente falar da Copa do Mundo, talvez da perspectiva mais importante, que é a perspectiva humana. É a perspectiva das pessoas e das histórias. E eu acho, Fred, que, sobretudo, teremos aí uma Copa do Mundo que vai ser, com 48 seleções, uma Copa recheada de muitas histórias. E aqui a gente começa a nossa viagem, companheiro. É isso, Celso. São 48 seleções pela primeira vez em toda a história. E por mais que muitos tenham torcido o nariz para essa ampliação no número de países, pensando muitas vezes na questão técnica, na desconstrução de uma evolução de cada vez uma fase de grupos mais difícil, de eliminatórias cada vez mais decisivas, é fácil cair nessa armadilha de fazer sempre a análise pelo prisma da técnica, do futebol, de jogos de maior visibilidade, de jogos mais emocionantes, de uma evolução natural do esporte. Mas talvez essa reta final das eliminatórias tenha nos ensinado que o futebol é muito maior do que o que acontece dentro de 90 minutos, dentro de campo. Quando eu falei nos ensinado, eu acho que o melhor dizer é nos ensinado mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Porque, assim como você disse, ao mesmo tempo que a gente, muitas vezes, divide a evolução das nossas vidas, as nossas memórias, por ciclos de Copa do Mundo, a própria história da humanidade, muitas vezes, ela acontece em paralelo com o futebol, tá? Existe um livro clássico, Como o Futebol Explica o Mundo. E é possível que o futebol explique o mundo e também que o mundo explique o futebol. E a partir desse programa a gente vem, Celso, com essa missão de apresentar não apenas as 48 seleções, mas apresentar os 48 países, as 48 nações e as milhões e milhões de pessoas que vivem esses países e que vivem o futebol, tá? São muitas e muitas e muitas histórias que a gente vai resumir em 480 histórias. A cada programa, uma nova nação, a cada programa, uma nova seleção e a cada programa, 10 histórias, tá? Que são fundamentais para entender aquele país. E eu tenho certeza que a cada novo episódio, a cada programa que a gente colocar no ar, quando a gente fechar essa história, quem nos acompanhou nessa viagem geográfica pelo mundo e também numa viagem pelo tempo, quem nos acompanhou vai ter uma percepção maior
do que acontece e do que envolve uma Copa do Mundo dentro de campo. Tenho certeza que à medida que a gente for passando aqui, né, pelos países, que a gente for passando pelas histórias dos povos, você que está nos acompanhando nessa viagem vai começar a torcer um pouquinho mais também por alguns desses países, por algumas das histórias que a gente vai contar, porque é impossível você não se identificar com algumas histórias, porque alguns sentimentos, por mais distantes, por mais separados que estejamos por oceanos, por cordilheiras, né, por continentes, algumas emoções, ou as emoções como um todo, elas são universais. São o que nos conectam, Celso. Exato, é o que nos O que faz faz com humano. que um sul-americano, um asiático, um europeu, um africano se identifique na tristeza do outro, na explosão A do outro. euforia, E é isso que a gente vai começar a contar a partir de agora, com um país muito simbólico, né, Celso? sem dúvida. Parte da essência dessa série, parte da essência do esporte, parte da essência do planeta, de uma Copa do Mundo, que, queira ou não, é também um evento de integração de povos. Parte fundamental dessa história passa por esse país que a gente inicia essa série. E eu diria, inclusive, Fred, que é um país que, depois que, principalmente a nossa audiência brasileira, de nossa audiência internacional aí, mas a nossa audiência brasileira, depois que conhecer um pouquinho melhor essa história que a gente vai contar, vai passar a trazer um pouquinho do Haiti também dentro do coração. Fred, ele foi muito preciso quando ele falou que muito da história do mundo vai passar por aqui, né? Muito do que a gente vai contar, as histórias elas vão se entrelaçar e vocês vão entender como isso vai acontecer. E eu acho que a história do Haiti, Fred, ela é uma escolha a mais feliz possível para a gente bater o centro aqui Porque, da nossa Celso, série. inclusive, estamos começando essa série hoje por conta do Haiti. Uhum. Porque quando a gente viu a classificação do Haiti, de madrugada, estávamos aqui no estúdio, a gente foi para casa e falou: não podemos perder a chance de iniciar nossa série contando a história que ainda está muito viva, que ainda está muito quente e que, eu não tenho dúvida, é uma das melhores histórias que a gente vai poder contar a partir de agora. Até porque, Celso, o mundo, o destino, a história escreve capítulos que são capítulos impressionantes. É demais até para acreditar em coincidência, né? Exatamente. E esse 18 de novembro, Celso, um dia que entrou para a história do Haiti, Do mundo. mas não apenas o 18 de novembro de 2025. O 18 de novembro de 1803, Celso. Exato. A gente está falando aí de um dos eventos mais importantes da Revolução Haitiana, que é uma das revoluções mais importantes que a gente pode conhecer, que a gente pode acompanhar, tendo interesse aí na história do mundo. Porque é a primeira revolução feita, conduzida por escravizados que deu certo e transforma uma ex-colônia da França na primeira república negra da história. Então, esse combate, conduzido aí por Toussaint Louverture, Toussaint, que é porque ele nasceu no dia de Todos os Santos. Então, Toussaint é de onde vem aí o nome dele. Louverture, que era filho de uma família mais abastada da sociedade, né, do Haiti, da época, ainda colônia francesa, ele consegue ser o líder, né, a principal pessoa, né, e um dos principais símbolos, mitos fundadores aí do povo haitiano. Essa batalha foi essencial para conduzir o Haiti a essa vitória tão importante. E 222 anos depois, tá? 222 anos depois, Exatos, no mesmo dia, Celso, no mesmo 18 de novembro. no mesmo 18 de novembro, o Haiti vence a Batalha de Willemstad, tá?
Porque você vai pensar, Willemstad Não é no Haiti. não é no Haiti, é em Curaçao. Porque o jogo que sela a classificação do Haiti para a Copa do Mundo, assim como todas as partidas de futebol que a seleção do Haiti disputa, como mandante, não pode ser no próprio país. Porque a situação política, a situação Estrutural. civil, estrutural do Haiti hoje é de absoluto colapso, de absoluta violência. E a gente vai contar aqui hoje, Celso, uma história que, na maioria dos capítulos dessa história, é uma história muito triste, tá? E a alegria dos jogadores, a alegria de quem estava no estádio, das poucas pessoas do Haiti que puderam estar em Curaçao para assistir esse jogo, representa o quanto o futebol tem essa magia, porque o que a gente vai ver, tá, em grande parte desse programa, se a gente pensar, imagina isso no nosso país, a gente ficaria revoltado, indignado, entristecido, tá, com tudo. E apesar dessas pessoas, das famílias, terem vivido tudo isso e continuarem vivendo, ainda tem algo mágico, né, que desperta imagens como essa, Celso. Então, é, é muito emblemático, né, que a batalha que culmina para a independência do Haiti, ela aconteceu exatamente 222 anos dessa grande vitória que recoloca o Haiti numa Copa do Mundo. Então, 222 anos depois, o Haiti está de volta a uma Copa do Mundo porque em 1974 existe um registro da única participação do Haiti na Copa do Mundo em um curtíssimo período da história, isolado, em que o Haiti foi a grande potência da América Central. Consegue essa vaga vencendo o México, por exemplo. Tá? O Haiti teve um curto período da história que, de fato, foi a grande seleção do continente, pôde disputar a Copa do Mundo Mas da também Alemanha. escolheram um grupinho, meu Caiu num amigo. grupo muito pesado, tá? Estreando contra a Itália, faz um grande jogo, abre o placar, tá? 3-1, né? A Itália acaba virando o jogo, mas o Haiti abre o placar, depois duramente goleado pela Polônia, que era uma potência da época, e fecha o grupo sendo goleado pela Argentina. Se você pensar, a Itália, atual vice-campeã do mundo, a Polônia era uma potência na época, e a Argentina que seria campeã do mundo 4 anos depois, tá? Tem uma dívida histórica aqui também, viu, Fred? Porque os poloneses, soldados poloneses que estavam aliados aos exércitos, né, de Napoleão, quando foram enfrentar ali a Revolução do Haiti, os poloneses se depararam com aquela situação ali, os soldados poloneses se depararam e falaram, velho, não vou lutar contra esses caras não, velho. Eu tô lutando pela minha liberdade no meu país, eu vou ser um opressor aqui desse lado e virar a casaca, lutando contra o exército de Napoleão, que era Então comandado essa ali. imagem aí tem um simbolismo, né? Então, isso aqui é quase uma gratidão aí pelo abraço solidário e Dos soldados poloneses, justíssimo dos né? soldados poloneses à Revolução. Então, Celso, a história do Haiti numa Copa do Mundo é essa, tá? Uma história curta que vai ter seu segundo capítulo agora em 2026, tá? E aí a gente, antes de mergulhar nas grandes histórias, nas histórias que precisam ser contadas sobre esse país, a gente faz uma apresentação, tá? O mais básico possível aqui para trazer sobre o Haiti, Celso. País que fica na América Central, tá? Na ilha de Hispaniola, que fica no belíssimo Mar do Caribe, cuja capital é Porto Príncipe, tá? São 11 milhões de habitantes, uma área de mais de 27 mil quilômetros, tá? O idioma, o francês, que ficou de toda a colonização francesa, além do crioulo, né, o idioma nativo do país. E dizer que vive um regime semipresidencialista é quase simbólico, porque talvez a palavra certa aqui é que vive Uma regime anarquia, algum, né? né?
regime algum, né? Isso. Porque é um país que politicamente nunca conseguiu se estabilizar. Mas o nunca é impressionante, porque de fato é nunca, Exato. né, Celso? E aqui, só dando um zoom na ilha de Hispaniola, a gente tem essa ilha dividida entre duas nações, o Haiti e a República Dominicana. Explicar, inclusive, que ela fica num ponto mais a leste, né, do continente americano. Fica Isso. a 100 quilômetros, mais ou menos, da Flórida, da Muito costa da perto de Flórida, Cuba. muito perto de Cuba também. E acabou sendo não o primeiro avistamento da expedição de Colombo do descobrimento das Américas, que foi ali perto das Bahamas, mas foi o primeiro local onde a expedição de Colombo desembarcou. Foi o primeiro grande desembarque. Uma ilha mais estruturada e que ficou conhecida, como o Fred lembrou, como a Espanhola, né? Sim. Justamente a ilha Espanhola. E aí, curiosamente, aqui, tá? Aqui em cima, lá na pontinha, tem No uma. extremo No norte extremo da norte ilha. da ilha, tem desse arquipélago aí, tem uma ilha chamada Ilha de Tortuga, que é muito conhecida aí, inclusive na cultura pop, né? Filmes de ficção trazem também a Ilha de Tortuga como um cenário comum, como é o caso de Piratas do Caribe, e que ficou muito conhecida também naquele período, no Caribe, né? Das piratarias, e que a gente Sim. vai explicar um pouquinho, porque como o Fred falou, foram os espanhóis que descobriram, foi Cristóvão Colombo que descobriu, e colonizou, descobriu assim, né, entre aspas. Quando ele chegou lá, tinha uma população de centenas de milhares de indígenas da etnia taíno, que inclusive é uma etnia que é prima de outras etnias comuns ali na época da bacia amazônica, né? Então, foi uma ilha ocupada anteriormente por indígenas dessa etnia taíno, que depois foi mudando de cara com a chegada dos invasores europeus. Não é por acaso que acaba sendo a primeira grande epidemia de varíola das Américas, porque por conta dessa ocupação. Só que, como os espanhóis acabaram encontrando ouro muito cedo, tanto no México quanto no Peru, eles se ocuparam muito mais da extração dos minerais, das riquezas minerais, do que da exploração do que as colônias do Caribe viriam oferecer, que era através de plantações, Café, café e açúcar, né? açúcar principalmente, né? Como os espanhóis meio que deram as costas para isso aí, essa ilha, a Ilha de Espanhola, virou um grande entreposto comercial. E aí, velho, como eu tava falando, entreposto comercial, nos anos 1500 ali, tá absolutamente interligado com a pirataria. E os piratas que atuavam nessa região eram basicamente franceses, Franceses. muitas vezes chamados de corsários, porque estavam a serviço da coroa francesa. Ficou tão um negócio tão feio aqui essa briga, porque você vê que o relevo, a geografia do Haiti é uma grande baía, toda recortada Por mini baías, por né? mini baías, fazia com que fosse um cenário muito propício para emboscadas dos navios piratas. Eles se escondiam atrás de outras bacias, pequenas bacias, e promoviam grandes ataques. E aí os espanhóis acabaram largando mão, desistindo, e foi a partir disso aí que a França ocupou, a partir de 1600, e transformou, Fred, o Haiti, porque você falou que durante um recorte inédito ali da história, foi uma grande potência futebolística, de fato. Sim. Mas já foi responsável por 2 terços da balança comercial da França. Para você ter ideia, Era a colônia que mais dinheiro isso. levava para a França, né? Chamava de o Diamante das Antilhas, se eu não me A engano. joia das A Joia das Antilhas. A Antilhas, joia exato. das A Joia Antilhas. das Antilhas. E aí, Celso, para que todo mundo comece a nossa, o nosso resgate histórico 100% por dentro do que acontece nesse período, quando a França, depois que há a divisão, né, da ilha, e a França assume o Haiti, o número de africanos que é levado é uma coisa assim Assustadora. Era assustadora, né? 15 para 1.
a proporção de escravizados em relação a pessoas Habitantes, livres. pessoas livres, né? É. Então, assim, 15-1. são muitos, centenas e milhares, tá? 700 mil. 700 mil africanos que são levados pela França da África para o Haiti como escravos, tá? E essa informação ela é decisiva para tudo que vem depois, Celso. Fred, então, acho que agora chegou a hora de nós começarmos a contar as 10 histórias que precisam ser contadas sobre o Haiti. E aí, Celso, a primeira história que a gente conta é a história dos nossos dias, tá? A gente fez toda uma construção histórica, mas é fundamental contar a história dos nossos dias. E a história dos nossos dias Continua sendo de violência e opressão. e que cria uma situação que é a seguinte: a gente está falando aqui do Haiti classificado para uma Copa do Mundo que vai ser disputada em 3 países, mas fundamentalmente Nos nos Estados Estados Unidos. Unidos. E o povo haitiano, ele é caçado, ele é perseguido, tá? Ele é violentado e ele é proibido de entrar nos Estados Unidos, tá? O governo Donald Trump, nesse ano, colocou o Haiti numa lista de países que simplesmente ninguém pode entrar nos Estados Unidos. Das 48 seleções que vão disputar a Copa do Mundo, além do Haiti, o Irã também integra essa lista, tá? Mas o Haiti, como você já trouxe aqui no programa, fica a 100 100 quilômetros. quilômetros, tá, da Flórida. Então existe sim um histórico grande, tá, de migração, de pessoas que vão lutar pela própria vida, pela sobrevivência. E o que a gente tem visto cada vez mais, essa imagem é uma imagem absolutamente dura, repugnante, tá, de haitianos Fiel. sendo caçados dentro, né, do território americano. E assim como a gente vê essa imagem, Celso, a gente vai ter imagens na fronteira, tá, de haitianos que são proibidos de atravessar a fronteira, como a gente está vendo essa cena, atravessando lagos e carregando crianças, e com a polícia o tempo inteiro, tá, Hostilizando, hostilizando, né? Porque aqueles massacrando, já estão controlados, já a invasão, a tentativa de imigração já frustrado. foi frustrada e o tratamento é o pior possível, né? É muito triste, Fred. Talvez a grande tristeza, assim, que eu carrego em relação à nossa geração, né? A ascensão dessa nova extrema-direita no mundo e de algumas retóricas que são as responsáveis por essas imagens e por histórias como essa. Porque, para além de posicionamento político, a gente precisa dar o nome certo às coisas. E o que existe é uma retórica anti-imigração do governo Donald Trump, que é nada mais, nada menos do que uma narrativa ficcional sobre o impacto dos imigrantes na economia de um país. Porque vamos pegar aqui uma grande economia do mundo, o Japão, certo? Que por conta da cultura pop e também da proximidade dos nossos povos, né? Nós brasileiros e os japoneses, a gente tem uma afinidade maior e a gente consegue parametrizar. O Japão chegou a ser a segunda maior economia do mundo. Perdeu esse posto primeiro para a China e mais recentemente perdeu para a Alemanha. E isso está ocorrendo principalmente por um motivo que é quase que inevitável diante do sistema que a gente tá sujeito a viver, né? Que é o envelhecimento das populações dos países mais desenvolvidos. Então, a média de idade do Japão cresceu muito. Faz com que isso diminuiu também, né? A pressão econômica diminuiu também a taxa de natalidade. E isso faz, Fred, com que haja cada vez menos força de trabalho para sustentar uma camada cada vez maior da população que não trabalha. E isso, um dos principais motivos para isso, é esse perfil fechado do Japão, que sempre foi a imigração, desde os tempos
do Japão do Shogun. Do Shogun já fechavam-se as fronteiras para o estrangeiro, né? Para o que era de fora. E essa retórica voltar agora para os Estados Unidos, onde, diferentemente do que acontece no Japão, diferentemente do que acontece na China, por exemplo, os Estados Unidos, eles não têm problema de envelhecimento da população. Por quê? Porque a força de trabalho está sendo A constantemente base da renovada, força de trabalho, a né? base da força de trabalho está sendo constantemente renovada pelos imigrantes. Sim. Então, os Estados Unidos, eles dependem dos imigrantes. Todo o resto é retórica. O que a gente está vendo aqui, esse sofrimento, esse massacre, é uma questão, é uma escolha política. É isso que a gente tem que entender. E, Porque não tem nenhuma justificativa econômica. Existem as justificativas morais, que são a base de mentiras e histórias contadas como essa aqui, Fred. Essa aqui é um clássico, né? Donald Trump falou ainda durante isso, o debate da ainda nas última eleição, eleições. né, contra Kamala, um debate, ele cria uma. Detalhe, Springfield é o nome é um dos nomes de cidade mais comuns dos Estados Unidos, Sim, tá? isso. Ele cria uma fake news, tá? Alimentando de um boato local que surge a partir de uma foto, tá? A gente tem a foto aqui de de uma pessoa carregando dois gansos, Isso. duas aves mortas, tá? E a partir dessa foto se criou um roteiro, uma narrativa de que essa pessoa matou as aves para comer, tá? E que a partir daí começou um boato de que haitianos em Springfield estavam roubando cachorros e gatos de famílias para matar e se alimentar, tá? Trump simplesmente em um debate presidencial disseminou para o país inteiro que o povo haitiano que vivia nessa cidade estava, não era nem pegando cachorros e gatos na rua, era roubando, porque também surgiu depois dessa imagem um boato não, a notícia de que um gato tinha desaparecido. É. E aí criou-se essa forma de atacar um país, de atacar Um povo. pessoas. E o fotógrafo dessa imagem, ele até ficou absolutamente chocado com o uso da imagem. E ele disse que não tinha nenhum contexto de que as aves foram mortas no atropelamento. E ele fez a foto porque achou um registro pitoresco da cidade, tá? Uma pessoa carregando dois gansos e foi usado dessa forma. Então, Celso, é, é importante a gente começar pelos nossos dias. Um drama que um povo vive de um país em absoluto colapso financeiro, administrativo, que não consegue sequer ter o básico de alimento, de educação, de saúde, de paz, e que ainda é perseguido, tá, de forma tão sistemática pela nação mais poderosa do planeta, né, através do presidente Donald Trump. Então, é importante começar do presente, porque agora a gente vai voltar para o passado. E tudo o que acontece agora está absolutamente relacionado a 220 anos atrás, tá? E aí, Celso, você pode começar a contar a história do que a gente pode chamar de a revolução das revoluções. A gente já falou um pouco dela, tá, no começo do programa, mas entre 1791 e 1804, o Haiti viveu algo que nenhum país havia conseguido até então e que talvez até hoje nenhuma nação tenha conseguido o que os escravos haitianos conseguiram, né, Celso? Sem dúvida, Fred. Sem dúvida. A Revolução Haitiana, ela é a primeira, né, a conseguir promover a independência de uma colônia aqui na América Latina. E ter sido conduzida, né, e tocada por pessoas escravizadas faz dela realmente um evento único no planeta. E a gente está falando do período ali onde a exploração, né, econômica à base de mão de obra escravizada
basicamente africana, de povos africanos, era a base da economia mundial, né? Fossem as colônias de Portugal, as da Espanha, as da França, as da Holanda, né, dos Países Baixos, que muita gente ainda romantiza, de certa forma, né, o colonialismo neerlandês, mas o da Bélgica, né, foram todas colonizações muito violentas, mas nada se compara ao que aconteceu no Haiti, né? No Haiti, a França, como eu pontuei ali rapidamente, ela, diferentemente do que aconteceu com a Espanha e mais para frente com Portugal aqui no Brasil, ela não encontrou tantas jazidas, né, em suas colônias aqui nas Américas. E ela optou pela exploração, né, de mão de obra escravizada para a plantação e o cultivo de cana-de-açúcar e café, né? Sim. Em determinado momento, chegou a representar aí 2/3 da balança comercial da França, que era uma das nações mais poderosas do mundo, estava em vias ali de entrar na Revolução Francesa, de Robespierre e companhia, e estava falando sobre iluminismo e sobre o fim da monarquia, o fim de governos autoritários, tal, e ao mesmo tempo tinha essa dualidade com essa exploração absolutamente violenta, né? Houve decretos aí que davam conta de que o povo preto ele era um bem móvel, né, como gado, né, que estava sujeito a algumas regras específicas, tanto de venda e compra, quanto também em relação às punições, né? Havia muitas punições severas, como decepação de orelhas, de membros, marcação a ferro e fogo, de sinais que identificavam determinado preso como alguém que já fez cruzou alguma linha tal, e que isso aí ia evoluindo, as punições iam evoluindo até a morte. E no Haiti, Celso, existia uma diferença também que existiam negros escravizando negros, né? Existia também, existia também. A composição era basicamente o Porque existiram seguinte: negros livres lá existiram também mais cedo, né? mais cedo. A história é basicamente a seguinte: havia em torno o censo francês ali do pertinho dos anos 1800, 1792, 1994, ele dava conta de que havia na ilha, né, 25 mil, né, não, na parte francesa, Sim, né, no da ilha, Haiti. no Haiti, 25 mil europeus brancos, 22 mil negros livres e mestiços e 700 mil pessoas escravizadas. Então, quem eram esses negros livres e os mestiços? Eles eram justamente basicamente, os filhos das violências sexuais dos brancos, né, contra as suas escravizadas, né? E acabou se estabelecendo uma classe intermediária, Sim. que era composta justamente por essa camada da população. Porque havia também uma preocupação, começou a haver uma preocupação comercial da França, aquela ideia do mercantilismo, de que, Sim. ó, a gente precisa libertar aqui algumas pessoas, dar capital a ela para que a gente possa vender coisas para essas pessoas e receber Criar um, um, esse dinheiro um, de um volta. mecanismo de consumo, né? Uma estrutura de Exatamente. consumo, né? Exatamente. Então, é em cima dessa lógica que existe o que você descreveu aí, de até negros Porque escravizando também negros foi também. outra diferença histórica, né, de tudo que o Haiti vive naquele momento. Mas a revolução, Celso, é uma revolução que surge e consegue a vitória, né, diante de um poderoso exército, De né, de Napoleão. Napoleão Isso. e que levou milhares de soldados, né, para o Lutar. Caribe para Isso. lutar na ilha e os haitianos conseguem essa vitória com, obviamente, batalhas muito sangrentas e muitas mortes, né?
a partir ali de 1791, né, Toussaint Louverture, né, que a gente falou agora há pouco, ele era filho também dessa classe intermediária, Exatamente. teve acesso a estudos, né, e ele vai entregar uma parte importante da base teórica da Revolução, né? E é com muita luta, é com muito sangue que eles conseguem defender a república que eles estavam fundando. Napoleão, como você disse, mandou um cunhado dele, porque Josefine, né, a companheira de Napoleão, ela era da Martinica, né? E a família dela da Martinica e o ciclo social de Josefine, a companheira de Napoleão, foi duramente impactada pelo fim da escravidão, dentro daquela ideia que a gente vinha Sim. falando do mercantilismo, né? E fez com que Napoleão restabelecesse a escravidão dentro do Haiti. Foi motivado por um interesse direto de sua companheira, Josefine, né? E aí ele mandou seu cunhado, o irmão de Josefine, liderar algumas dessas invasões, onde Napoleão perdeu cerca de 50 mil soldados, incluindo 18 generais. Então foi algo muito consistente que fez com que Napoleão desistisse não só do Haiti, como desistisse também da Louisiana, outro terreno importante, mas que, como ele estava mais focado em outras frentes de batalha, ele acabou vendendo a preço de banana para os Estados Unidos, com medo de que a Louisiana, que era um estado, um território muito maior do que o estado da Louisiana hoje, né, fosse invadido pelos ingleses, vindo de Sim. cima, né, do Canadá. E aí acabou vendendo a preço de banana para os Estados Unidos, que estavam surgindo ali e que daqui a pouco vão começar a se meter nessa história aqui também, por conta de uma doutrina que ficou conhecida como a doutrina Monroe, né, que era uma política de é, quase defesa de mercado dos Estados Unidos em relação Ao ao continente, né? continente americano. E aí, Celso, a gente vai contar agora um pouco da história da bandeira do Haiti. E o que a gente está vendo aqui na tela é justamente a bandeira do Haiti quando consegue a independência. O que é que acontece nessa bandeira? Todos conhecem a clássica bandeira francesa, que tem uma faixa azul, uma faixa branca e uma faixa vermelha. Os revolucionários haitianos, quando conseguem a independência, quando criam a sua própria república, retiram a faixa branca da bandeira da França, simbolizando também a própria vitória sobre o povo branco, né, que dominava e escravizava o país. Então a faixa branca é retirada e a bandeira haitiana, que tem essa base até hoje, ela fica com metade azul, metade vermelha, tá? E aqui a gente tem um pouco da evolução dessa bandeira, né, que chegou a ter, inclusive ali, liberdade ou morte, chegou a ter as frases escritas na O lema da bandeira. Revolução, né? Isso. Durante a pior ditadura militar que o país viveu e que a gente vai contar daqui a pouco, as cores mudaram, chegou a se colocar o preto no lugar do azul, até que a bandeira atual foi estabelecida. Mas antes dessa bandeira ser estabelecida, tem uma história que é uma história dessas que o esporte acaba trazendo, Celso, que aconteceu na Olimpíada, Essa é muito curiosa. na Olimpíada nazista, né? Uhum. De Berlim. De Berlim, e era 1936, e no dia do desfile, tá, dos países, quando a delegação do Haiti olhou para a delegação de Liechtenstein e vice-versa, olharam para o outro e disseram: nossas bandeiras são exatamente iguais. E os relatos históricos são de que nem o Haiti sabia que Liechtenstein tinha aquela bandeira. Tava por fora do Os TikTok. dois estavam exatamente, ninguém seguia o outro no Instagram da época, tá? E disputaram aquela Olimpíada, obviamente, Sob a né? mesma bandeira. Sob a mesma bandeira, mas o príncipe de Liechtenstein resolveu colocar uma coroa já no ano seguinte para diferenciar da bandeira
do Haiti, tá, e representar a própria família dele, né? O Liechtenstein, uma monarquia. E o Haiti também mudou a sua bandeira A união faz a força. anos depois, trazendo esse símbolo militar para dentro da bandeira. Porque é importante dizer que aquela bandeira da Olimpíada é chamada hoje de a bandeira civil do Haiti, Uhum. tá? Porque essa bandeira trouxe um símbolo militar, tá? Tem uma palmeira ali, mas é tudo dentro de uma lógica militar. A gente tá vendo aqui canhões, né? Pavilhões, né, aqui Isso, atrás. Né? machados. Então, é um símbolo militar que foi colocado dentro da bandeira do Primeira Haiti. vez que eu olhei assim, eu falei, por que tem um microfone e uma bateria ali no meio, velho? Eu tentando entender, por que tem um microfone e uma bateria ali? Mas depois eu entendi. O tambor ali de guerra, né? Exatamente. E dois E machados. isso, um símbolo militar, Celso, dessa, desse país que acabou, né, tendo a militarização como parte fundamental da sua história. Mas, contando essa curiosidade da bandeira, a gente entra agora para uma outra história que é fundamental ser contada, que ela é a história seguinte à libertação Perfeito. Isso é muito do, importante. do Haiti. Porque o Haiti consegue, na guerra, no sangue, a sua independência, mas faltava o reconhecimento. Veja como é inacreditável a dominação, como ela se dá de diferentes formas. Ela se dá na dominação na força financeira, mas existe uma dominação maior, Cruel. né? Cruel, impiedosa, que é essa que a gente vai chamar aqui de a condenação eterna da França E viabilizou sobre o Haiti. completamente o país. E essa foto absolutamente atual, tá? De Macron, já diante do túmulo De Toussaint. de de Toussaint, Louverture. que morreu preso na França. Tá? Torturado, né? O herói da Revolução depois foi capturado pelo Capturado. exército de Napoleão, levado para a França E morre na e prisão. morre na cadeia, né? Com pneumonia e Tuberculose depois e tal. de ser torturado. Então a França diz assim: ok, a gente vai reconhecer a sua independência, que foi proclamada em 1804 e reconhecida 20 anos depois. 1825. Está aqui o documento que reconhece, mas que impõe um valor de 150 milhões de francos. O Haiti precisava pagar para a monarquia francesa, tá? Esse valor para ter o reconhecimento. Era uma dívida. Você vence a guerra e o país lhe cobra uma dívida pelo reconhecimento. A França estava reclamando do prejuízo financeiro que ela teve Por perder os escravos. com a libertação da colônia, por perder a Isso. colônia. Veja como a lógica é completamente invertida, né? De E primeiro, perversa. perversa. De primeiro você, vamos começar lá atrás, quando as coisas acontecem mesmo, né? Primeiro, de a população indígena original ter sido dizimada, né? Por doenças e por lutas e por escravização também dos espanhóis. Era centenas de milhares, se não milhões de indígenas que já viviam em a Espanhola quando a galera chegou por lá, né? Aí depois há uma mudança completa do perfil demográfico por conta da escravidão. Falamos agora Dos há pouco, africanos que os chegaram, africanos né? chegaram trazidos à força, né? Sim. Prisioneiros. Prisioneiros nos aterroradores navios negreiros, né? E chegavam lá para viver, em média, 5 anos. 5 anos, antes de morrer, muitas vezes de exaustão. Quando não era de castigo físico, ou de morte mesmo, matada, era morte por exaustão, uma média de 5 anos, tá? E aí, imagina que essa galera consegue a independência a partir de uma revolução conduzida aí pelos escravizados. E assim que conseguem a independência, o que é que acontece? A primeira camada, uma nova camada de crueldade surgindo. Um embargo comercial. Do planeta Do inteiro. planeta, você está livre, beleza. Mas você está proibido. Ninguém está autorizado a negociar com você.
Então, nem Estados Unidos negociava, nem França negociava, nem Nenhum outro Espanha país negociava, europeu. nenhum outro europeu negociava com o país. O Então, Haiti já começa continuava daí. produzindo tudo para a França. Exatamente. Produzia Continuava a produzir o café e o açúcar e produtos para a indústria têxtil da França. até que aceitou, né, o reconhecimento dessa forma, a partir do pagamento de sei lá, uma multa, né, por você se libertar do meu jugo, Isso. sabe, da minha opressão. Como E, que, você se libertou da minha opressão, você vai ter que pagar. e não era pagável. Não É era, importante é na deixar casa claro de isso. dezenas de bilhões de dólares. Isso. É importante deixar claro isso. Foi uma condenação eterna. Porque sabia que o Haiti não tinha condição de pagar. E aí a França utilizou, em 1825, o que os bancos fazem no mundo todo hoje, da mesma forma. Empréstimos, juros, Para pagar reempréstimos, a parcela. as parcelas. Então o Haiti adquiriu uma dívida externa Impagável. impagável que impediu o país, já desde então, a investir em estrutura básica. Exatamente. O, Na construção do Estado. isso, o Haiti é um país que nunca conseguiu criar uma estrutura básica. Saneamento, estrutura básica de poder, de organização administrativa. O Palácio do Governo, ele foi danificado naquele terremoto de Sim, 2010, caiu, né? E se fez um levantamento de fundos para construção, reconstrução. Nunca foi reconstruído, velho. isso, Então, nem sede de governo existe. isso. E desde então, Celso, O dinheiro foi desviado, tá? desde então ele sofre muito, né, as consequências dessa dívida, tá? E há um debate, essa foto aqui não é por acaso, de que a França deveria repor, Exatamente. Ressarcir. de que a França tem um passado que precisa ser Sair do armário. sair do armário, né? Porque se olha muito no Ocidente, com absoluta razão, para a Alemanha, para o passado da Alemanha, mas se esquece muito o passado de outras potências europeias com as nações que elas colonizaram. E Tá? esse é o grande E de problema, Fred. extrema violência, de extremo massacre, de extremo saque, tá? Ó, os Distorção de jesuítas, todas as riquezas. Tá? os jesuítas que passaram pelo Haiti reportaram que, veja, é um tempo em que o negro era tratado como um bem imóvel. Ele está equiparado a um animal, Certo. certo? Ele está equiparado a um Certo. animal. E aí, os padres jesuítas da época vão visitar ali o Haiti, como parte ali do trabalho diário deles, da rotina deles, Das missões. das missões, e reportam o seguinte, ó, ali é demais, até pra gente que acha que negro não é gente. Até pra gente que acha isso é demais. O que vocês estão fazendo é demais. Então é esse tipo de opressão que o povo do Haiti sofreu durante a colonização de Luís XIV, o Rei Sol. E aí é isso, tá? Essa dívida que a França inventou e o Haiti, no desespero do reconhecimento, no medo de uma nova incursão de violência contra o país, porque a França continuava muito mais poderosa e poderia reiniciar as guerras para retomar o país, o Haiti cedeu. Mas a partir daí, Celso, também tem uma outra história que a gente vai contar aqui, que são de governos e mais governos de haitianos que pensavam quase que exclusivamente nos seus próprios interesses, nas suas famílias, e condenaram também o Haiti, até a partir de aceitar esse acordo, que é um acordo que massacrou o país, mas privilegiou quem comandou e quem estava no poder quando da Revolução, tá, Celso? E aqui só uma constatação das histórias que precisam ser contadas e que a consequência direta do que a gente está vendo. Esse é um país, hoje, voltamos para 2025, tá? E é um país absolutamente miserável, tá? Destruído. Um país que tem o pior IDH das Américas, basicamente o pior
IDH do mundo ocidental, um país que falta absolutamente tudo. E é fundamental deixar isso aqui registrado, tá? O passado de 220 anos segue, tá, impedindo que os haitianos vivam com dignidade. Não são mais escravizados por colonos, mas são escravizados, absolutamente escravizados Economicamente. economicamente. E nunca conseguiram essa libertação. E não sei, Celso, se na rota que a gente vive hoje não parece ser uma prioridade do planeta salvar nações como o Haiti. E aí, Celso, a gente traz uma outra história fundamental desse personagem que talvez Papa seja Doc. o maior símbolo do que eu acabei de dizer, desses governos haitianos que extraíram o pouquíssimo que havia de recursos no país, tá? Um ditador dos mais brutais que a humanidade já viu contra o seu próprio povo, tá? Papa Doc, que fica no poder de 57, considerando o filho dele, Baby Doc. Baby Doc, tá? Que o sucedeu. Pai e filho, Papa Doc, Baby Doc, eles ficam no poder até 1986. Queria que você falasse um pouco desse período, Celso, que vem depois também daquele plano norte-americano que chega, que já invade e toma o Haiti por alguns anos, tá? E que acaba dando margem para que esse ditador assuma o poder e controle completamente a nação, né? A doutrina Monroe ali dos anos 1800, né? Ela se estabeleceu dentro dos valores essenciais ali, né? Da relação dos Estados Unidos com o resto do mundo, né? Os Estados Unidos, principalmente ali depois da compra da Louisiana, se transformaram num país quase que é sui generis. Talvez a gente pudesse comparar ali com o Canadá, se o Canadá tivesse a força econômica que os Estados Unidos têm. Mas além disso, os Estados Unidos é um país que ele faz fronteira com o Canadá acima, com o México abaixo, com o Oceano Atlântico de um lado e com o Oceano Pacífico do outro. Ele é isolado. E esse pensamento, ele é mais do que geográfico, ele é geopolítico e ele também é econômico. É assim que os Estados Unidos se relacionam com o mundo. Eles são um país que se isola. Essa tipo de política de América para os americanos, né? Make America Great Again, tal, não sei o que. Tudo isso vem na esteira desse contexto de que do isolacionismo e do destino manifesto dos Estados Unidos, que é uma ideia de que eles, por contexto histórico deles, né, e a formação dos mitos fundadores deles também, eles são o povo escolhido para iluminar o mundo em momentos de treva, né? Então, a doutrina Monroe é um pouco de a defesa de mercado dos Estados Unidos. Não venha mexer do lado de cá, não, porque aqui quem vai explorar economicamente sou eu, né? E depois ele volta a invadir ainda o Haiti, fica 18 anos. Quando ele fica 18 anos, ele vai ali com uma estrutura militar, né? E aí acontece no Haiti o que acontece em vários outros lugares que são ocupados pelos Estados Unidos ou por outras potências militares. É, Você estabelece um, um novo elemento, né, estrangeiro à equação anterior, que ele desequilibra completamente a, os contextos internos de cada um desses lugares. Eles passam a privilegiar alguns grupos em detrimento dos grupos que estão dando mais dor de cabeça a eles, Com dinheiro e armas. com dinheiro e armas, com treinamento, com Isso. capacitação. E assim como aconteceu no Iraque, por exemplo, para trazer uma história mais recente, que foram os militares, né, iraquianos naquela guerra Irã-Iraque, que os Sim. Estados Unidos apoiaram lá, que foram treinados pelos Estados Unidos, que mais para frente vão formar
o Estado Islâmico, o Isso. Daesh, né? E aqui vai acontecer algo muito parecido. Os Isso. Estados Unidos também vão apoiar um grupo, vão fortalecer Uma as milícia, Forças basicamente, né? Armadas, né? Dentro das Forças Armadas vão fazer umas forças especiais, que vai ser basicamente uma milícia, e essa milícia, o legado dessa milícia é que vem ditando os rumos políticos e econômicos do Haiti desde então, né? Totalmente. São as Forças Armadas, na ausência total da possibilidade de você estabelecer uma estrutura de Estado. E o que é isso, estabelecer uma estrutura de Estado? Quando a gente pensa num governo, a gente tende a pensar na figura do executivo ali, né? O executivo ali é o governo. Mas o governo, seja lá em qual esfera você queira tratar, ele é composto de um mecanismo muito mais amplo, né? Pessoas que vão desempenhar funções para que o Estado consiga cumprir as suas obrigações enquanto Estado para com a sua população. Obrigações relacionadas à saúde, à educação, à segurança. E se há uma ausência absoluta disso aí, e a única coisa minimamente organizada são as Forças Armadas, o que a gente vê é isso aí. Eventualmente vai se escolher um nome, né? Seja Papadoc, seja Baby Doc, seja Saddam Hussein, seja Muammar Gaddafi, seja quem for, você vai escolher um nome, vai fortalecer esse nome, e esse nome fortalecido de forma desequilibrada por algo literalmente estrangeiro, ele passa a ter muito mais força, muito mais capacidade de oprimir a população do que ele teria se a situação não fosse essa de desequilíbrio, né? Então, o que a gente viu foram quase 30 anos, né? Uma linhagem autoritária, ditatorial, que massacrou, que Massacrou matou, e, 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 dizimou. e era impiedosa, Celso, porque o Papadoc, né, que é um... Esse nome vem porque ele era um médico, né? Então ele Isso. tinha uma confiança da população, inicialmente, por ser um médico, e ele também usa contra a sua própria população a religião. Isso. Ele, a partir de propaganda de governo, a capacidade que tinha, ele cria no entorno dele uma espécie de uma aura, né, usando a religião mais popular do país, que é o voodoo, Isso. e ele tenta se construir a imagem de que ele é super poderoso, tá? Essa A mítica, né? essa mítica, né? Papadoc, Voodoo King, né? Ele estabeleceu essa mitologia em torno dele próprio, tá? E que usava exército, usava religião para controlar as pessoas. As coisas mudam de nome, né? Mas não mudam, né? De estrutura, né? Elas continuam as mesmas. A gente vê o passado do Haiti, que é presente em vários outros países, tá? E no próprio Haiti, né? Que nunca se desprendeu disso. Mas aí, Celso, a gente aproveita esse gancho triste da história, perverso da história, para falar um pouco da religião do país, que não tem nada a ver. Não é porque o Papadoc utilizou do voodoo como um instrumento político, Instrumentalizou. né? Como outros governos até hoje tentam fazer elos entre a política e a religião. No nosso país, o que a gente mais vê Isso. são políticos utilizando a religião. Demais. E aí você não vai fazer julgamento se é católico, se é evangélico, se é protestante, se é voodoo. E aí, Celso, é bom desmistificar um pouco também esse olhar que o mundo ocidental, apesar do Haiti pertencer ao mundo ocidental, né, o voodoo é uma religião... Pro conceito das pessoas que têm lugar de fala para dizer que são ocidentais, os haitianos, e nós brasileiros não somos ocidentais Isso, também, não. mas é uma religião africana, né, e a gente já contou porque teve um momento no Haiti que eram 700 mil africanos e 25 mil colonizadores. Então, é uma religião, tá, que hoje divide até parte do país com o catolicismo, mas que é muito forte
né, dentro do Haiti. Vai ter esse sincretismo, né, de elementos das religiões de matizes africanas, né, mas é mais específica também ali dos povos que acabaram ocupando o Caribe, né? E não tem nada a ver, né, com o que a gente viu em Pica-Pau, né? De furar o bonequinho. Aquela coisa caricata, né? Eu tava reouvindo, né? O Fronteiras Invisíveis do Futebol. Saudoso Fronteiras Invisíveis do Futebol, que para mim tá morto aí. Justamente sobre o Haiti, para me preparar aqui para o programa. E Matias Pinto lembrou que 007 também utilizou dessa figura caricata, né, Do do voodoo. voodoo, né? Mas é muito mais do que isso, né? É algo que É tá muito usado para cura, né? para Na cura, lógica da justamente. fé na cura, né? Exato, E é daí exatamente. que tem o princípio do que depois O virou boneco de o voodoo, né? boneco de voodoo, que não era para cura, era para o mal, né? Que Exato. você furava, a pessoa tinha uma dor, Sentia dor, né? né? Então, é uma religião que move, tá? E que até hoje tem festividades e eventos, esses eventos que a gente vê no Como se fosse um batismo, o né? batismo na lama, eles têm uma Páscoa voodoo, tá? E deve ser respeitada, né, como todas as religiões. O nome e essa costura que o universo pop da ficção trouxe do voodoo causa um estranhamento, né? Voodoo, tipo, a turma, qual é a religião deles? É ter bonequinhos dos outros em É, casa para ficar furando, mas não tem nenhuma relação, né? A relação é justamente oposta, que isso. é da cura, de acreditar na cura a partir da fé, que também é, convenhamos, utilizado em muitas e muitas religiões, tá? Isso também tem base na cultura indígena, né? Do que ficou, né? Em relação às propriedades curativas aí das plantas. E aí, Celso, como não bastasse tudo que a gente viu, o Haiti ainda é um país Assolado. localizado numa região do planeta em que os desastres naturais são brutais, tá? É um país que atravessou a sua história com furacões, com terremotos, que muitas vezes aceleram a disseminação de doenças e que deixam rastros de doenças por muitos e muitos anos. E aí, em 2010, Celso, um terremoto com 250 mil mortes aí. É, É de uma crueldade, assim, né? E aí, falando do destino, E né? aí os escombros, o país vira escombros, né? O país é um país sob escombros. Passa a ser, mais do que nunca, um país sob E escombros. você trouxe aqui, se o palácio. Então são duas representações muito fortes. Imagine a Casa Branca ser destruída no atentado terrorista, Isso, por exemplo, como se tentou no 11 de setembro. isso, A Casa Branca seria reerguida em meses, isso. em anos talvez, mas Meses, seria meses. reerguida para simbolizar a reconstrução da soberania dos Estados Unidos e da estrutura de poder dos Estados Unidos. Aqui, um palácio presidencial ser destruído mostra a incapacidade do país, a falta do básico de recursos, de estrutura, de organização para você reconstruir a sua casa principal, A corrupção é sistêmica, né? exatamente, e mostra também que não é um lugar tão importante, Celso, porque a guerra pelo poder ela é tão permanente que Tão voraz. não existe líderes, não É. existe presidente, não existe primeiro-ministro, todos os mandatos são curtíssimos, sejam por serem derrubados, assassinados, por renunciarem aos cargos. E acho que também é muito simbólico, desde a falta de capacidade do país de se reerguer, de se reconstruir, até mesmo quer saber, não é ali que está o É poder. só o centro O administrativo do poder governo. tá na metralhadora, o É. poder tá nas gangues, nos grupos, né, que seguem, é, é, eu não vou dizer controlando o país, que seguem Aterrorizando. descontrolando o país, porque não há controle algum, né? Houve algumas tentativas, né? Houve tentativas
a ONU, né, também intervir, de certa forma. O Exército Brasileiro, lá na MINUSTAH, né, chegou a liderar, né, uma operação para, de certa forma, contribuir com a reestruturação do país. A gente vai falar da MINUSTAH, Celso, mas a gente vai introduzir essa relação com o Brasil, quebrando um pouco esse cenário que a gente trouxe até aqui, tá? De um país devastado, para começar também a mostrar o outro lado. E esse lado é aqui, velho. É aqui que você que gosta da seleção brasileira, ou não, você que é brasileiro, certo? Você que é brasileiro, vai ter um olhar diferente pro Haiti. Porque isso aqui, Fred, não é acompanhando a batalha de Williamstad, não. Isso aqui é a torcida haitiana acompanhando um jogo do Brasil. Em praça pública, super lotada. Me parece algo que eu queria ver aqui no Brasil. É tão bonito que me constrange. Perfeito, perfeito. É tão bonito que me constrange. Me parece que o Haiti é muito mais fã, muito mais torcedor da seleção brasileira do que os brasileiros. Eu não tenho poucas dúvidas quanto a isso. Acho que realmente são. E eu acho que é um tipo de amor mais bonito, porque o Brasil não deu nada em troca. O futebol brasileiro, sim, mas indiretamente, de forma mágica, né, com seus grandes nomes. Porém, o Brasil em si até tentou, Celso, institucionalmente, mas na prática acabou virando uma desastrosa operação, tá? Mas esse amor ao Brasil pelo futebol mostra o amor do haitiano pelo futebol e pela nossa seleção. E no meio disso tudo, Celso, a gente tem aqui mais imagens, né, desses. Isso aqui é a Copa de 2022, tá? É a última Copa, isso é absolutamente atual. Isso é depois da operação, que deixou feridas no país. Abriu. Né? E mesmo assim, virou amor, meu amigo. E quando virou amor, né, velho? Virou amor. É como você torce pelo seu time, apesar de Brasil tudo. Com esse aqui, viu? É como porque você torce pelo seu time, apesar de tudo, tá? E porque, veja só, se o exército brasileiro ele fracassou, não fez a parte dele, o povo brasileiro sempre demonstrou muita solidariedade com o povo haitiano, porque assim a ajuda daqui de mobilização das pessoas sempre teve, sempre partiu, sempre foi culturalmente o Brasil respeitou muito o Haiti, se sensibilizou com o Haiti, grandes nomes do nosso país trouxeram isso, tá? Mas no meio daquela invasão, Celso, invasão não, né? Daquela, não vou chamar de invasão da ONU, ali eu vou ter uma tentativa, uma operação que a missão da ONU que acabou frustrada. A nossa seleção, pela paixão que já havia, foi utilizada nesse processo para tentar melhorar a visão da população para a própria ONU, para o próprio Brasil que foi escolhido para liderar. O Exército Brasileiro foi escolhido para liderar. E aí o Brasil, campeão mundial em 2002, foi jogar no Haiti. Tá? 1 milhão de haitianos foram para a rua assistir o desfile dos jogadores brasileiros em tanques de guerra. Tá? Em tanques de guerra. Cada tanque trazia aí, não está dando para ver na nossa imagem, mas cada tanque trazia 4 jogadores, além de soldados, trazia 4, 5 jogadores ali, tá? Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo, assim, Kaká. Os grandes nomes da época foram ao Haiti, tá? Fazer esse jogo aí que levou 1 milhão de pessoas às ruas. E pelo menos a retribuição que o futebol brasileiro deu 6-0 foi aquele país, né? Aqui a imagem, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, tá? Kaká ali atrás exatamente. Também. E aí, dentro de campo, amigos, negócios à parte, né? Futebol à parte. Ronaldinho Gaúcho fez 3. Meteu logo o hat-trick. Roger jogando com a 10, tá? Pecados que o Brasil deixou no Haiti também, né? Mas o Juninho Pernambucano na imagem, né? A gente tem Belete ali, né? Belete. A gente tem aí um dia histórico. Eu me lembro desse jogo, Celso. Eu me lembro desse dia, tá?
não tinha naquela época, eu não tinha naquela época, acho que nem você, acho que ninguém naquela época, até porque estava muito no começo, tinha um olhar crítico maior para o que viria a acontecer. Eu me lembro, Celso, que jornalistas, inclusive daqui, do Diário de Pernambuco, dos jornais daqui, de todo o país, eram levados ao Haiti para trazer as histórias dessa, dessa operação, dessa missão, né? E no final das contas, Celso, depois de anos, a saída das forças brasileiras e de outros países, né, que compuseram a MINUSTAH, como a gente falou, deixou feridas profundas na população do Haiti, como se já não tivessem essas feridas, né, Celso? Vou começar isso aqui, Fred, dizendo que, antes de mais nada, eu respeito o Exército Brasileiro enquanto instituição. Eu entendo e respeito o, o conceito essencial de você ter uma força armada, né? A gente costuma dizer que as forças armadas existem para não serem usadas, né? É, mostrando que você tem um poder militar considerável, que você inibe eventuais aventuras aí de atentado contra a soberania nacional. Então é para isso que existem as forças armadas, para elas não serem utilizadas. O Brasil, as Forças Armadas do Brasil, sobretudo, né, que estiveram em guerra aí mais recentemente, que a gente pode puxar, é a Segunda Guerra Mundial, depois a gente vai andar para trás, vai bater na Guerra do Paraguai, mas ainda bem, ainda bem que o Exército Brasileiro não tem tantas histórias de lutas, né, e grandes guerras que foram travadas. O Exército Brasileiro, ele já teve um lema que eu achava que era tudo que o Exército deveria ser. Era braço forte, mão amiga. Eu achava, pô, é isso, velho. É isso. Tem que ser isso aí. E o braço forte eu expliquei. E a mão amiga é para fazer isso aqui. É para essa parte. Não necessariamente com povos estrangeiros, como é o caso aqui da MINUSTAH em relação ao Haiti, mas em relação ao próprio povo. De você levar as urnas para que uma aldeia, uma vila, uma pequena Reconstruir danos de tragédias naturais. reconstruir danos de inundações, de tragédias naturais, como o Fred falou, de maneira geral. Operações de pacificação que acabam não tendo esse fim, mas que deveriam ter, né? Essa aí eu já tenho algumas ressalvas, mas isso também dá para colocar na conta. Mas isso aqui era algo que era para ser talvez o grande orgulho do Exército Brasileiro, sabe? Falar, velho, ó, eu cheguei. E que, inclusive, por isso o Brasil foi escolhido, né? Por Isso, não ter isso. nenhuma característica bélica no seu exército. Exato. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil Exatamente. nunca invadiu ninguém, Isso. Era né? um país perfeito para comandar a MINUSTAH, né? E foi escolhido, né? O governo Lula também tem uma capacidade de interlocução com a política externa boa, mais do que o governo Lula, o Itamaraty, né? A diplomacia brasileira construiu isso desde o fim da Segunda Guerra, faz parte também do motivo de o Brasil ter sido escolhido. E aí a gente podia estar contando a história feliz de o Exército Brasileiro ter feito essa parte, cumprido a missão. E aí, Celso, eu vou até dar um bastidor. A gente tinha aqui uma outra imagem, né? Que era de uma criança recebendo uma água nos braços de um soldado brasileiro, mas não Não, representava o não fim o que do que foi, né? aconteceu. A MINUSTAH, O começo, sim, que isso, a foto era do começo, né? isso. E é por isso que eu tô falando, eu comecei falando que eu respeito o Exército Brasileiro e eu, sobretudo, respeito os bons militares do Brasil. Eu tenho certeza que dessa galera aqui que tá usando a boina azul, a minoria
era de estupradores e assassinos. É, A minoria. O problema é que havia, no meio dessa galera aqui, estupradores e assassinos. isso. Infelizmente, havia isso também. Isso não Não pode só de ser, brasileiros, não só de tá? Foram brasileiros. 13 países que Isso, tiveram relatos, exato. acusações de crimes sexuais e assassinatos, de violência física. Isso. Então, assim, é, o Brasil chegou a fazer uma ocupação de uma comunidade, algo parecido com a favela do que a gente Isso. tem aqui. Foi uma tragédia. Como normalmente é, Foi aqui, né? sempre que a gente vê uma ocupação militar dessa forma, né? A força, né? De vamos com tudo, vamos ocupar e vamos mostrar aqui. E foi uma tragédia. E, infelizmente, não é uma história que tem um final feliz. É uma história que ela tem mais uma contribuição mórbida, mais uma contribuição que se soma às tantas histórias tristes que esse povo acabou É. enfrentando, né? E aí, Celso, depois que o Brasil deixa o país, ainda acontece Do um outro Nepal, né? capítulo, né? Que é o exército do Nepal que assume. Isso. E o Nepal era um país que enfrentava surtos de cólera. Não havia nenhum caso de cólera no Haiti. É, uma, Foi um 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 erro, descuido um descuido, absoluto, né? Eu não queria usar descuido, eu queria usar uma palavra mais forte. Uma irresponsabilidade, Isso, né? Com os policiais, desculpa, militares, os né? militares usaram o rio, né, para os seus dejetos e o rio abastecia Centenas de milhares de centenas de pessoas. milhares de pessoas. E teve um surto de cólera. Um surto de cólera que atingiu 800 mil haitianos, matou Matou 10 10 mil, mil. tá? 10 mil pessoas. Por conta Detalhe, de um Celso. descuido. Por isso que é foda tratar Porque, com porque descuido, não é né? descuido, é falta de cuidado. É porque descuido e falta de cuidado é a mesma coisa, mas é assim, tá, Desleixo. desleixo, Desleixo. descompromisso com o que tá ali sendo Exato. feito. Você vai para proteger e você contamina 800 mil pessoas de um país que não tem estrutura de saúde, Não que tem sofre SUS. até hoje, Celso. Isso foi agora, tá? Isso é recente, tá? Que sofre até hoje com a cólera que não existia, que fazia parte do passado em um país que não tem hospital, que não tem saneamento, que não tem absolutamente nada, tá? E aí 10 mil mortes de quem foi lá para Ajudar. ajudar, tá? E isso gerou um processo, Celso. Foi julgado em corte americana. A ONU foi colocada no banco dos réus, admitiu a culpa, mas se defendeu com a prerrogativa de que a ONU tem essa prerrogativa, de que ela foi para uma missão e foi inocentada, tá? Porque o Haiti precisava, em tese, de recursos para poder ter saneamento, para ver se esse surto de cólera ele enfim fosse realmente novamente erradicado do país. Então, é, foi de fato uma experiência, mais uma experiência que, repito, é uma missão, é uma operação, não é invasão, mas é impressionante, Celso, como o haitiano ele olha para todos os que tentaram passar pelo país, criando qualquer organização de poder, tudo deu errado. A Como ONU, confiar é muito difícil, né? a ONU, Fred, ela tem alguns tipos de operações, né? Elas existem, por exemplo, as missões políticas especiais, que são missões em que a ONU vai a determinado lugar para negociar acordos de paz, né, com representantes. As missões humanitárias de assistência emergencial, né, é outro tipo também de missão da ONU. Mas existem também umas que são mais específicas e que precisam ser olhadas com mais cautela, né? Uma delas é missões de construção da paz, né? Que você vai ali para países depois do conflito, para você tentar restabelecer um setor de segurança, fortalecer ali as estruturas de Estado. Essa é uma. E existe a missão as missões de manutenção de paz, de peacekeeping, que é justamente o caso da MINUSTAH. E aí são missões onde os militares da ONU vão com munição letal, né? Vão tentar
impor, de certa forma, algum tipo de ordem. E sempre são muito controversas. Por conta disso que a gente está vendo. Né? Porque é muito difícil você entrar numa zona que está sendo violentada por guerra, por fome, por miséria, por conflitos internos, né? De ordem étnica, de ordem histórica, seja lá o que for, e você conseguir sair limpo. E isso definitivamente não aconteceu com É o isso, Exército Celso. Brasileiro. Sai com a imagem muito arranhada de uma Força Armada que não cumpriu a missão. Pelo contrário, contribuiu para o caos. E aqui o caos continua, tá? A gente fecha as 10 histórias que precisam ser contadas sobre o Haiti, trazendo esse inferno que a gente mostrou até aqui. Um país hoje dominado por milícias. O último primeiro-ministro caiu numa junção de gangues que eram rivais e se juntaram Para derrubar. para derrubar, para tomar o poder, para que o inferno continue estabelecido. E por trás desse inferno, por trás de tudo que a gente contou aqui, Celso, tem algo que o mundo esquece, que a gente não consegue ter acesso a um paraíso, Celso. Que Tá? é, afinal de contas, o Caribe, né? É. É o Tá. Caribe. O Haiti é um paraíso que nunca conseguiu ter a paz que os paraísos precisam. Proporciona. Então, você está dentro de uma região extremamente nobre do planeta, valorizada, que atrai milhões e milhões de turistas todos os anos, cruzeiros que deixam os Estados Unidos todos os dias para rodar o Caribe e são até os únicos que acabam tendo acesso, porque uma viagem hoje ao Haiti sequer é recomendada. Como a gente falou, a seleção do Haiti não joga em casa. Não há segurança, não é recomendado que as pessoas viajem ao Haiti. Não há garantia nenhuma de segurança em ter, por exemplo, uma equipe de jornalistas filmando a festa na cidade. Não há segurança, não há recomendação para isso. Tá? Então, quando a gente tem algo de praia, é algo de quem está dentro do oceano, que se aproxima da costa, mas que não vive o Haiti de verdade. Tá? E a gente tem, Celso, paisagens deslumbrantes que poderiam indicar aí um recomeço. Né? Claro que isso aqui é muito distante de Porto Príncipe, isso aqui é muito distante das zonas de conflito, tá? Mas é quase inacessível e que não deixa para o país, Celso, o que poderia deixar para o recomeço. Repito, todo o continente. Tá? Até outras ilhas que tiveram vários problemas com narcotráfico, com ditaduras, conseguem se reerguer. E a história do Haiti parece uma história condenada. Tá? E para terminar, Celso, a gente falou há pouco do olhar brasileiro para o Haiti. Tá? E parte desse olhar, pelo menos a nossa geração, a primeira vez que eu ouvi a palavra Haiti foi numa música, É né? aqui. Uma música de Caetano, cantada, gravada Caetano e Gil, tá? E a música é chamada Haiti, que diz: pense no Haiti, reze pelo Haiti, tá? A música, a letra fala sobre uma violência policial em Salvador contra negros em Salvador, dentro de celebrações de carnaval, e remete ao Haiti, onde, como a própria música canta, né, policiais negros violentam negros e traz essa reflexão, né, de que todo o histórico da escravidão, dos europeus, dos brancos, e que deixa feridas e às vezes por deturpações de poder. A gente vê cenas como a que eles descrevem, né, de policiais negros agredindo outras pessoas, tá?
da mesma cor, acabando se deixando levar, né, por algo que está completamente errado. E a música traz isso. Pense no Haiti, reze pelo Haiti, porque o Haiti não é aqui, mas ao mesmo tempo o Haiti é aqui. Tá? O Brasil é um país muito, muito melhor do que o Haiti para se viver, e não precisa nem a gente detalhar isso. Gravamos aqui Mas é 1 hora e melhor para meia algumas pessoas, de né? programa, mas para algumas pessoas o Brasil é o Haiti. Para algumas pessoas do nosso país, o Haiti é aqui. O Haiti não é aqui e o Haiti é aqui. É sempre bom a gente não esquecer disso, né, Celso? É sempre importante fazer essa reflexão e vir para o presente, né, e vir para o lugar onde a gente está, né, e olhar ao nosso redor, olhar para as pessoas que compõem, a nossa humanidade, né? E temos uma missão Temos. histórica Torcer para o Haiti, de que eles torceram pra gente. meu amigo. Há 52 anos eles não disputam a Copa. E há 52 anos a seleção deles na Copa do Mundo É o Brasil. é o Brasil. A gente, Ah, a gente eu veja sou só, muito Haiti. a troca é bronca. Eu sou muito A Haiti, gente vai muito. pegar uma seleção no limite ali. Mas estamos acostumados a isso Oh, aqui pelo no amor de Deus. 45 Aqui no minutos. 45 minutos. Aqui no Faz 40 17 pontos. Não. Aqui no 45 minutos, a gente abraça algumas causas perdidas. Você que está do outro lado da tela também abraça causas perdidas, tá? E é isso, tá? Seremos um pouquinho Haiti na Copa do Mundo, tá? E foi importante pra gente começar essa série com o Haiti, tá? E lembrando que foi a primeira das Falta 47. 48 nações, tá? Faltam 47 países. E 470 histórias. 470 histórias, que são muito mais, né, do que 470 que hoje a gente contou. 10 histórias oficialmente e algumas outras histórias que nos ajudaram aí a construir esse cenário. Mas é isso. Copa do Mundo e o mundo da Copa. Fred, a Copa chegou. A Copa ela vai chegando. Para quem tá procurando por ela, ela já chegou. Daqui a pouco ela chega para todo mundo. Exatamente. Daqui a pouco ela vai chegar para todo mundo. E se você quiser fazer como a gente e pegar esse bonde um pouquinho antes, pô, sobe aqui, vamos nessa viagem, tá? Vamos contar aí outras 47 histórias. E se você puder nos ajudar a aumentar o alcance dessas histórias, para que essas histórias sejam conhecidas por outras pessoas, você pode nos ajudar de forma muito simples. Compartilha aqui o nosso conteúdo com alguém que você acha que também pode se Sabe outra interessar. forma de ajudar? Por favor. Nos comentários, deixe a sugestão do próximo país, Você é um gigante agora, Fred. porque a gente tem uma linha, mas seria interessante saber que países vocês querem trazer primeiro. A gente tem uma missão de mais 47 vídeos. Não é a Vai ter do nossa. Brasil? Vai, Não, né? é o último, né? Não é a nossa especialidade cumprir todas as nossas séries. Mas essa a gente vai cumprir, tá? Então, indique aqui nos comentários qual o próximo país que você quiser, que você quer ver no Quer nosso visitar vídeo, com a gente? tá? E a gente vai produzir o vídeo, né, dos países mais citados aqui nesse primeiro programa, nesses primeiros comentários, tá? Essa série ela não tem data Regularidade. certa para aparecer no feed, mas como a Copa do Mundo já está chegando, vai ter sempre aqui toda semana, pelo menos, você vai ter um vídeo novo aqui para continuar essa viagem pelo planeta, né, Celso? É isso, Fred. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado também aqui desse programa. Agradecer a companhia de Fred, agradecer a João Trigueiro, agradecer também a edição de Rodrigo Carvalho, tá? Primorosa edição de Rodrigo Carvalho. Muito obrigado a todos e todas e até o próximo país. Até a próxima. Tchau, tchau.